Observe que num sistema de engrenagem correntes, o que vai acontecer? Nós vamos ter vários tipos de correntes. E aí, cada tipo de corrente vai ter seu tipo de engrenagem e vai ter suas formas de cálculo. Aqui eu estou fazendo um cálculo simplificado para a corrente. E a gente, a partir dessa lógica, vocês têm que, quem for trabalhar no ramo de corrente, procurar as suas especificações de acordo com a sua aplicação. Beleza? Aqui é só para a gente ter uma noção fundamental e básica de como dimensionar a corrente. Então, para o sistema com as características representadas na figura ao lado, a gente vai adotar o aço 1045, um fator de segurança 3,2. Determine os seguintes parâmetros. As relações de transmissão entre os eixos. Então, eu tenho relação 1 e 1, que é entre o eixo 1 e o eixo 2, e a relação de transmissão entre o eixo 2 e o eixo 3. As rotações dos eixos 2 e 3. Encontre os momentos torsores transmitidos por todos os três eixos. Dimensione os três eixos. Encontre a deformação angular e o ângulo de torção do eixo 2, admitindo que o mesmo possui 250 milímetros. O comprimento da corrente, partindo do princípio que o módulo é 3,25, e encontrar também, por fim, a força transmitida pela corrente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar de novo onde é que eu estou encontrando a propriedade do aço. Aço 1045. Está aqui, ó. Aço 1045 tem uma tensão de escoamento 450 megapascal, tensão de ruptura 585 megapascal. Como o material é considerado dúctil, a gente vai adotar tensão de escoamento. Modo de elasticidade. Se eu estiver preocupado com a deformação longitudinal, eu vou procurar o modo de elasticidade longitudinal. Se eu quero a deformação transversal, eu vou pegar o modo de elasticidade transversal, que no caso é 79 gigapascal. Ou a tensão de escoamento é 450 megapascal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar esses dados. Então, tenho que a tensão de escoamento do aço 1045 é 450 megapascal. Automaticamente, eu já sei que é 4.500 kg/força por centímetro quadrado. A gente tem que a tensão, já vou calcular a tensão admissível aqui, ó. Tensão admissível vai ser a tensão perigosa sobre o fator de segurança. No caso de material dúctil, a tensão perigosa é a tensão de escoamento. Então, 4.500 sobre 3,2. Eu vou ter que a tensão admissível de tração e compressão vai ser igual a 1.406,25 kg/força por centímetro quadrado. Automaticamente, eu já vou encontrar a tensão admissível desse cisalhamento, que é
multiplicar por 0,6 a tensão admissível de tração e compressão. Fazendo esse cálculo, a tensão admissível desse cisalhamento, letra tal, vai ser igual a 843,75 kg-força por centímetro quadrado. Encontrei a tensão admissível desse cisalhamento e a tensão admissível de tração e compressão. Eu vou observar o motor gira 1.720 RPM e a potência 3.677. Então, se a potência é igual a 3.677,5 watts, eu tenho que dividir por 735,5 e eu encontro a potência em CV. 5 CV. Agora, nós vamos encontrar quem? As relações de transmissão entre os eixos. Relação de transmissão, letra A. A relação de transmissão, é dado por quem? Por N1, N2, que é igual a D1, que é igual a movida sobre motora, diâmetro da motora, que também é igual ao número de dentes da movida sobre o número de dentes da motora. Desse jeito, eu tenho que a relação de transmissão entre os eixos 1 e 2 vai ser dado por D2 sobre D1. Onde D2, 12 polegadas e D1, 2 polegadas. 12 sobre 2. Professor, aqui eu preciso transformar em centímetro? Não, macho velho. Porque as unidades são iguais e a relação de transmissão vai ser adimensional. 6:1. Essa é a primeira relação de transmissão. A segunda relação de transmissão é entre o eixo 2 e o eixo 3. É o número de dentes da movida sobre o número de dentes da motora. Então, é Z3 sobre Z2. Então, a relação de transmissão vai ser Z3, que é a movida, sobre Z2, que é a motora. Z3, 70 sobre 20. Implica que a relação de transmissão 2 será igual a 3,5 para 1. Sempre eu tenho que ter um ou no denominador ou no numerador. Eu sempre tenho que ter, desde do desenho Tex. Lembra que a gente tinha a escala? Tinha que ter um, do mesmo jeito a relação de transmissão. A relação de transmissão 1 vai ser igual a N1 sobre N2. Ora, quer dizer que N2 vai ser igual a N1 sobre a relação de transmissão 1. Quanto é que é N1? N1 está aqui, ó. 1720. 1720 sobre a relação de transição 1, que é 6:1. 6. O 1 ia lá para cima multiplicando. Então, a rotação do eixo 2 vai ser 1720 dividido por 6. Vai ser igual a 28667. 286,67 RPM. E a rotação do eixo do 3
A rotação do eixo 3 vai ser igual rotação do eixo 2, a relação do eixo 2 vai ser a motor, a rotação 2, sobre a movida, a rotação do eixo 3. Portanto, a rotação do eixo 3 vai ser N2 sobre I2. 286,67 sobre 3,5. Isso me dá que a rotação do eixo 3 será igual a 81,9 RPMs. Encontrei a relação de transmissão, encontrei as rotações dos eixos. Agora, vou encontrar os torques transmitidos por cada eixo. Momento torçou 1, isso é a fórmula, é igual a 71.620 potência sobre a rotação. Se o momento torçou é do torque 1, do eixo 1, a rotação é do eixo 1. A potência no sistema se propaga, então é a mesma. Então, 71.620 vezes 5 sobre a rotação do eixo 1, que é 1.720. Portanto, o momento torçor do eixo 1 será igual a 208,2 quilogramas-força vezes centímetros. Então, eu encontrei o torque transmitido por este eixo, que é a potência, 71.620 vezes a potência, dividido pela rotação. Esse eixo 2 aqui já possui outra rotação. A rotação do eixo 2 é quanto? 286,67 RPMs. Aqui, a rotação do eixo 3, 81,9 RPMs. Então, cada eixo vai ter sua rotação. Não tem perigo. Cada eixo vai ter sua rotação. Esse é 1.720, esse é 286 e esse daqui 81,9. O que é que vai acontecer? Eu posso aplicar para encontrar o momento torçor do eixo 2, eu posso aplicar esta equação, 71.625 vezes a rotação do eixo 2, vezes a relação do eixo 1. Por quê? Porque quanto menor a rotação, maior vai ser o torque. Ó. Quanto menor eu diminuir, quanto mais eu diminuir a rotação, mais eu aumento o torque, porque elas são inversamente proporcionais. Ela está no denominador. Quanto mais eu diminuo a rotação, mais eu aumento o torque. Então aqui, ó, eu tenho que vai ser igual a 208,2 vezes 6. 6 sobre 1 é o 6, né? Fazendo essa continha, eu vou obter que o momento torçor no eixo 2 vai ser 1.249,19 quilogramas-força vezes centímetro. O momento torçor no eixo 3, do mesmo jeito, vai ser o momento torçor no eixo 2, vezes a relação de transmissão. Então, é só substituir 1.249,19 vezes 3,5. Professor, e se eu quiser fazer esta conta, 4.372,15.
Se eu quisesse fazer esse cálculo aqui, utilizando aquela primeira equação, só é fazer, macho velho. Deixa eu só é fazer. Você vai aqui, por exemplo, momento torçou no eixo 3. Se eu não quiser fazer assim, com relação à transmissão, 71.620 vezes 5 sobre a rotação do eixo 2, do eixo 3, que é 81,9. Pode dar uma diferençazinha na última casa decimal, mas que o valor preponderante vai mudar, vai ser o mesmo. Professor? Oi. Naquela parte lá do I1, lá, tem como você subir um pouquinho mais a tela? Posso subir. Ó. Subir aqui. Isso. O Natal está 1.720 sobre 6. O 6 ele está em polegada, né, ainda? Não, porque aqui, olha bem, muito bem observado. Qual é a unidade do diâmetro? Não é polegada aqui? Isso, foi polegada. E não é polegada aqui? Uhum. Polegada por polegada. Ah, entendi. Ele sai adimensional. Se tivesse transformado, ia dar esse mesmo valor, né? É o mesmo valor, ó. Porque o que é que vai acontecer? Se eu fizesse aqui, ó, não seria, o diâmetro 2 seria 12 polegadas vezes 2,54 sobre 2 polegadas vezes 2,54. Esse daqui já corta com esse. Ah, entendi. Tá certo. Por quê? Por isso que eu não fiz a transformação, porque elas são adimensionais. Na hora que eu tenho unidades idênticas, elas se anulam, né? Agora, se fosse 1 centímetro por polegada, tem que transformar. Tanto faz. Se um tivesse centímetro e outro em polegada, eu não posso. Isso. Eu tenho que estar os dois na mesma unidade. Certo. Obrigatoriamente eu tenho que estar, por exemplo, aqui é dentes e aqui é dentes. Aqui é polegada, aqui é polegada. Eu não posso realmente deixar um em polegada e outro em centímetro. Aí não posso. Beleza? Beleza, pessoal. Pra você ter ideia, ó, fazendo aqui esse cálculo, por aqui, dá 44.372,41 kg/força vezes centímetro. Então, o que é que vai mudar? Vai mudar nas casas decimais. Ora, você tem 4.372, 0,3 vai alterar no torque, numa dimensão, tipo alguma coisa? Não vai, né? Só para mostrar que eu posso utilizar tanto o caminho da relação de transmissão, quanto o caminho utilizando o cálculo. Gleice observou bem, ó. Ele teve o cuidado de olhar, professor, mas está em polegada. Só que aqui a relação de transmissão, enfatizando bem, ela é adimensional. Por quê? Porque as unidades são iguais, estão divididas, então elas se anulam. E aí eu tenho uma grandeza adimensional. É a quantidade de vezes que uma tem que girar para que a outra dê uma volta. O que ele está dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo que essa polia tem que dar 6 voltas para que eu consiga fazer com que essa segunda polia 2 dê uma volta. É isso que está dizendo. Aqui, eu estou dizendo que essa engrenagem com 20 dentes vai ter que girar 3,5 vezes para que a segunda engrenagem gire uma vez. É essa a lógica da relação de transmissão. Ora, se eu estou 1.720 e a rotação cai 6 vezes, quer dizer que o torque vai aumentar 6 vezes em relação ao torque 1. Aqui, eu estou com uma rotação 286 e cai para 81,9, cai 3,6 vezes, 5 vezes, quer dizer que o torque do eixo 3 vai ser 3,5 vezes maior do que o do eixo 2. Cada vez que eu vou reduzindo a velocidade, eu vou aumentando o torque com a mesma potência do motor. Sim, a gente encontrou o torque.
Agora vamos dimensionar os eixos. Para dimensionar os eixos, a gente sabe que o eixo 1 vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes o torque 1 sobre π, tensão admissível de cisalhamento. Tensão admissível de cisalhamento, porque o eixo está submetido a um torque. Então, a tensão admissível de cisalhamento, a gente já calculou o torque do eixo 1, 208,02. Então, é só substituir aqui. Duas vezes 208,2 sobre π vezes a tensão admissível de cisalhamento, que a gente calculou logo no início, 843,75. Tá aqui, logo no início a gente calculou a tensão admissível de cisalhamento. Na hora que a gente faz os cálculos, a gente vai encontrar que o eixo 1, o raio do eixo 1, vai ser igual a 0,6 centímetros. O eixo 2 é substituir de novo 2 vezes o momento torçor 2 sobre π, tensão admissível. O que é que vai mudar? Só o momento torçor. 2 vezes o momento torçor, no caso, 1.249,19. 1.249,19 sobre π vezes 843,75. Fazendo essa continha de cabeça, nós vamos ter que o raio do eixo 2 terá 0,98 centímetros. E o eixo 3, vou já substituir, vai ser 2 vezes o momento torçor do eixo 3, 4.375,2 sobre π vezes 843,75. O C3 vai ser igual a 1,49 centímetros. Eu tenho aqui os 3 eixos. Vamos agora encontrar quem? A deformação angular e o ângulo de torção. Letra E. A deformação angular, letra E. Deformação angular. A gente tem que o módulo de elasticidade transversal é igual a tensão sobre a deformação. Atentem que é no eixo 2, né, que eu estou pedindo. Elevação no eixo 2. Então, atentem que eu vou usar o eixo 2. Se eu quisesse a deformação angular e o ângulo de torção do eixo 3, ia usar o eixo 3, mas eu estou pedindo o eixo 2. Vou usar ele. O detalhe aqui é qual é a tensão quando eu submeter o eixo a este torque, um eixo de 0,98 centímetros com esse torque, eu vou obter que tensão? A tensão de admissível, desse cisalhamento. Então, aqui,
Como eu dimensionei, eu vou ter a tensão admissível de cisalhamento. Só isso. É o único cuidado que eu vou ter. Vou colocar que é de encarnado, para que nessa situação eu não dei o raio, nem o diâmetro do eixo. Eu encontrei. Se eu encontrei utilizando a tensão admissível de cisalhamento, obviamente, na hora que eu for fazer o cálculo da deformação angular, eu tenho que utilizar a tensão admissível de cisalhamento. Portanto, o ângulo, a deformação angular será dado pela tensão admissível de cisalhamento sobre o modo de elasticidade transversal, 843,75 sobre 79 vezes 10. Por que vezes 10? A gente viu que o modo de elasticidade naquela tabela, o modo de elasticidade é 79 gigapascal. E já expliquei que 1 gigapascal é 10 a quarta. Então, 79 vezes 10 a quarta quilogramas força por centímetro quadrado. 0,00111 radianos. Então, é 1,11 vezes 10 a menos 3 radianos. Detalhe, a gente sempre vai trabalhar com duas casas decimais, por isso que eu preciso de 3 aqui, ó, para poder ficar uma parte inteira e duas casas decimais. Agora, eu sei que a deformação angular vezes o comprimento é igual ao ângulo de torção vezes o raio. Portanto, o ângulo de torção será, como eu estou tratando do eixo 2, vai ser o raio 2. O raio 2. E o comprimento do eixo 2. A gente viu que vai ser 0,00. Professor, eu posso escrever assim, eu posso escrever desse jeito? Na anotação científica, pode. O quadro foi de 250 milímetros. Ora, eu não posso botar milímetros, por quê? Porque o raio está em centímetros. Ou eu trago o raio de centímetro para milímetro, ou o comprimento para centímetro. É mais fácil eu trazer para centímetro. E o raio 0,98. Vai ser igual a 0,0282 radiano, que é igual a 2,82 vezes 10 a menos 2 radiano. Isso daqui é o ângulo de torção. Para mim calcular a força transmitida da corrente, ó, eu vou precisar do torque do eixo 2 e o diâmetro primitivo da engrenagem do eixo 2, ou seja, da engrenagem 2. Professor, se eu quiser utilizar o torque do eixo 3 com o diâmetro primitivo da engrenagem 3 também pode? Pode, macho velho. Por quê? Porque na hora que eu estou transmitindo, a corrente vai me ter a mesma força. O que vai mudar, como o diâmetro das engrenagens são diferentes, os torques mudam, mas a força na corrente não tem como mudar, é a mesma. Se as engrenagens forem do mesmo diâmetro, quer dizer que os torques nos eixos vão ser o mesmo torque. Eu tenho que observar que a corrente transmite a mesma força. A mesma força. Então, eu vou utilizar o torque do eixo 2, o diâmetro
da engrenagem 2. Por quê? O diâmetro primitivo. Por quê? Porque a força na corrente vai ser transmitida no diâmetro primitivo da engrenagem. Então, eu tenho um número de dentes de 20, um módulo de 3,25. Então, o diâmetro primitivo da engrenagem 2 vai ser o número de dentes vezes o módulo. Ora, eu tenho 20 vezes 3,25. Atentem que aqui o 3,25 está em milímetros. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Vai ser igual a 65 milímetros. Portanto, o diâmetro primitivo da engrenagem 2 será igual a 6,5 centímetros. Já fiz a transformação. Não tem mistério. O torque do eixo 2 vai ser igual a força vezes o diâmetro primitivo sobre 2. Quer dizer, professor, que a força vai ser igual a 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro primitivo. Macho velho, se eu fizer a divisão antes, não tem, tanto faz dar na cabeça, como na cabeça dá. Substituindo, vai ser 2 vezes 1.400, opa, Ctrl V, 1.249,19 sobre 6,5. Aqui eu encontrei a força da corrente transmitida pelas engrenagens, 384,37 kgfs. Tanto na engrenagem 1 quanto na engrenagem 2 vai ter a mesma força. O que vai mudar é o diâmetro primitivo, consequentemente o torque. E agora, para encerrar, o comprimento da corrente. A letra F. O comprimento da corrente. Só que o comprimento da corrente, eu preciso do passo. E o passo é o módulo é π vezes sobre o módulo é igual a passo dividido por π. Ou seja, o passo é igual a módulo vezes π. Se eu substituir 3,25 vezes π, eu vou encontrar que o passo vai ser igual a 10,21 milímetros. Atentem que o módulo está em milímetro, então eu vou ter que o passo sai em milímetros. E aí a gente vai ter aquela equação, o número de elos da corrente é dado por esta equação aqui. Quando eu sei o número de elos, basta multiplicar pelo passo, eu tenho um comprimento da corrente. E o que é que eu tenho que ter atento? Ó? O A, ele aconselha que o A, essa constante aqui, vai estar entre 30 e 50. Esse é a distância entre eixos, né? Ele aconselha que no mínimo seja 30 vezes o passo ou 50 vezes o passo. Toda vez que vocês tiverem dentro de uma aplicação de intervalo, pegue o ponto intermediário, eu vou botar 40. É o ideal, professor. Mas se não couber, bote 30. Ah, professor, posso botar 20? Não, macho velho. A distância mínima ideal é 30 vezes o passo. A distância máxima ideal é 50. Professor, se eu precisar botar 100, aí você vai ter que ter outros artifícios, aqueles apoios, para que a corrente não fique com um bucho. Então, eu vou adotar que A igual a 40 vezes o passo. Por quê? Porque aqui ela vai aparecer, o A vai aparecer aqui, 40 vezes P, e aqui também, Aí eu corto P com P, vocês vão ver.
Agora, eu vou substituir Z1, 20, mais Z2, 70, sobre 2, mais 2 vezes A. Só que o A é 40 passos, dividido por passo, mais Z1, 20, menos 70, sobre 2 vezes π, V ao quadrado, vezes P sobre 40P. Primeira coisa que eu faço, ó, eu vou cortar esses P. Ficou 80 aqui, e aqui ficou dividido o resultado, dividido por 40. Professor, 20 menos 70 vai dar negativo. É, macho velho, mas não tem um quadrado aqui, vira positivo. Então, é menos 50 dividido por 2π, e o resultado eleva ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, eu divido por 40. Igual, aí eu boto 40. Substituindo esses valores, 20 mais 70 sobre 2 dá 90, desculpa, 20 mais 70, 90 sobre 2 dá 45, mais 2 vezes 40, 80, mais essa continha besta aí todinha, deu 1,58. Então, o número de elos vai ser igual a 126,58 elos. Me diga uma coisa, eu tenho como colocar 126,58 elos numa corrente? Partir um elo numa corrente de bicicleta, numa corrente de moto. Vocês já viram uma corrente com uma banda de um elo, 0,6 elo, 0,7 elos? Existe essa possibilidade? Tem que ser exato, né, professor? Tem que ser exato. Então, eu vou adotar aqui 127 elos. Tem que ser exato. Eu não tenho como adotar um número que não seja exato para elos. Eu agora, para me encontrar o valor do comprimento da corrente, macho velho, é só multiplicar o número de elos vezes o passo e está resolvido o comprimento da corrente. Então, o comprimento da corrente é igual ao número de elos vezes o passo. Número de elos, 127, vezes o passo, 10,21. Professor, então eu posso arredondar 10,21? Não, macho velho, o passo é quebrado mesmo. A corrente vai ter, então, um comprimento de 1.296,67. Qual a unidade desse comprimento? Milímetro. Está em milímetro. Milímetro. Porque o passo está em milímetro. Então, aqui vai sair em milímetro. Portanto, eu vou dizer que eu quero uma corrente com 129,67 centímetros, ou 1,30 metros, na hora que eu for comprar. Professor, esse para descobrir ali o valor de elos, ali Z1, Z2. Certo. Esse Z1, Z2 tem nada a ver com a relação de transmissão, não, né? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, é em relação ao módulo ali, né? Não, Tá número de dentes, ó. Certo. 20 e 70, o número de dentes da Certo. motora, o número de dentes da movida.